É franca a porta divinal, aberta a todo mundo. Por ela o pecador mortal avista amor profundo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim. A mim, a mim, convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimindo. Entrai buscando a salvação, ó pecador bem-vindo. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim. A mim, a mim, convida, vinde a mim. Aberta assim de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim. A mim, a mim, convida, vinde a mim. Depois da cruz o vencedor nos céus entronizado repousará com o Senhor Jesus, o Rei amado. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim. A mim, a mim, convida, vinde a mim. Prezado telespectador, paz seja convosco. Aleluia. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, em direto, do estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, Aleluia. e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amen. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Yes, aleluia. Vamos anunciar um noticiário do céu que tem sempre as melhores notícias. São todos muito bem-vindos a este programa. Que Deus ricamente vos abençoe e, se estiver ao seu alcance, por favor, compartilhe estes programas com o seu próximo. Está também ajudando a ministrar o Evangelho Amém. a toda a criatura, cumprindo-se as palavras do Senhor. E agora nós vamos orar a Deus. Minha esposa vai falar convosco e vai orar ao Senhor. Amém. Aleluia. É um prazer, queridos irmãos, estar convosco nesta manhã, glória ao nome do Senhor, ou nesta tarde, seja qual for a hora em que nos está vendo. Glória É a um Deus. prazer estar convosco, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, Yes. com todos aqueles que nos veem Graças a e Deus. ouvem, aleluia. Como sabem, o nosso alvo é espalhar a palavra do Senhor, é trazer as boas novas de Sião, glória ao nome do Senhor, Aleluia. é dizer-vos que Jesus é bom, que Amém. Jesus está convosco todos os dias. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, já sabeis que o Senhor se ausenta. Mas nós não queremos. Aqueles que conhecem o Senhor não o querem deixar, Amém. não querem estar longe dele, pois o prazer é estar na presença do Senhor. Os salvos, os redimidos, aqueles que têm uma experiência com o Senhor, querem cada momento da sua vida
estar mais chegados ao Senhor. Amém. E visto que os dias se vão aproximando da vinda do Senhor, pois o nosso desejo é estar com Ele. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar por todos vós, pelos vossos problemas, por aqueles que pedem as nossas orações, Amém. por aqueles, aleluia, que estão em necessidade, que estão doentes, aqueles que têm problemas, Dá cura, Senhor. aleluia, diante do Senhor, pela Ucrânia, Senhor, por tanto povo que está ali sofrendo. Vamos também orar por eles, levá-los perante o trono da glória do Senhor em oração. Amém. Este mundo está no maligno, mas graças a Deus que há um povo que faz a diferença. Amém. Este povo é o povo do Senhor, é aqueles que sabem onde se ondem dirigir, a fonte que ondem buscar, aleluia, de onde vem o socorro e a ajuda, somente vem do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor vos abençoe e vos ajude. E o Senhor também ajude o seu servo a expor a sua santa palavra. Abra os nossos corações para a entenderem, porque a sua palavra é uma bênção para a nossa alma. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença nós estamos para adorar, exaltar e glorificar o teu grande e poderoso nome sobre todo nome. É o teu nome bendito eternamente, aleluia. Ó Senhor, glória ao teu nome. Todos os teus santos na terra fazem menção do teu santíssimo nome, aleluia. Porquanto tu és o nosso Rei, o nosso Vila, o nosso abençoador, o nosso ajudador. És aquele que nos queres ajudar a cada hora, a cada momento. Bendito seja o teu nome. Abençoa os nossos irmãos, os seus problemas, as suas famílias, os nossos amigos e todo aquele que vai ver e ouvir a tua palavra. Que ela seja luz no seu entendimento, no seu coração, aleluia. Que ela os possa abençoar, porque a tua palavra é uma bênção, glória ao teu nome. Ela é parte de ti mesmo, aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus. Abençoa o teu servo, Senhor, na exposição da mesma, meu Senhor. Lembra-te daqueles que estão necessitados, Senhor, das nossas orações, Senhor. Também lá na Ucrânia, Senhor, aquele povo que sofre, Senhor, aleluia. Liberta, põe um fim a tudo isto, meu Senhor, para a glória do teu nome, meu Pai. Nós pedimos, Senhor, um dia abençoado para todos, meu Senhor, aqueles que nos veem e ouvem, e para nós também, Senhor, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. Amém. E nós vamos, pela graça de Deus, ministrar um estudo bíblico que temos anunciado a semana passada acerca da oração do Pai Nosso. Entretanto, vamos, antes de ministrar, por algumas notas de abertura deste programa. Estudo bíblico, a oração do Pai Nosso. Existem duas coisas importantes na vida do seguidor de Jesus. Primeiro é ouvir Deus falar. Segundo, é falarmos com Deus. Certo dia um discípulo de Jesus disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:2. Será que sabemos orar a Deus? Compreendemos nós a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou? Este estudo é uma contribuição acerca do tema. Pergunta-se se compreendemos a linguagem bíblica. Sabemos nós distinguir entre o vocábulo Pai terreno e Pai do céu? A segunda nota de abertura diz:
A maior parte do povo religioso, chamado de cristão, tem por hábito dizer a oração do Pai Nosso sem que realmente compreenda o que estão dizendo. E tampouco quem é aquele a quem se dirigem. E isto porque foram ensinados dessa forma. Quando fazem tal oração, o fazem como mecanicamente e sem qualquer convicção. Eu também fazia da mesma forma e por vezes já estava com sono. Pergunto se poderemos chamar de Pai àquele que não conhecemos. Ouça com atenção a mensagem que terá 4 partes e ficará esclarecido. Uma terceira nota na abertura deste programa diz: vejamos 4 assuntos preliminares. Primeiro, existe na Terra 2 tipos de pessoas que também têm 2 tipos de linguagem. Uns falam e atuam de forma natural, outros de forma espiritual. 1 Coríntios 2 e verso 14. Segundo, uns são gerados de pais terrenos, físicos, naturais, outros, porém, são gerados de Deus. Hebreus 12, 9, João 1 e verso 13. Terceiro, por esse facto, as nossas palavras e ações dependem da natureza que possuímos, se somos naturais ou espirituais. Quarto lugar, todas as pessoas, enquanto vivas, podem participar da natureza divina. Pergunto, você crê dessa forma? Estudo bíblico acerca do Pai Nosso, parte número 1. E agora nós vamos mostrar a oração do Pai Nosso e todos nós podemos dizê-la. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isto está escrito em Mateus 6, 9 a 13. E fazemos uma pergunta acerca da oração. Em 1 Tessalonicenses 5,16 afirma: orai sem cessar. Estamos nós fazendo isso? Conhecemos nós a quem nos dirigimos em oração? E particularmente o Pai Nosso? Ouça o estudo até ao fim. E então seremos abençoados. Então, como ia falando, neste dia nós vamos estudar acerca da oração do Pai Nosso. E desde o princípio precisamos saber que a oração a Deus é um pilar do cristianismo. E ela é uma parte constante da vida cristã. Precisamos de falar com Deus. A leitura para a nossa meditação encontra-se em São Mateus, além do que já lemos o Pai Nosso, como normalmente é conhecido. Nós vamos ler em Mateus 6, verso 5 ao verso 13. Vamos ler uns versos antes do Pai Nosso, que diz:
E orando, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejamos como os hipócritas. Verso número 6. Mas tu cristão, tu discípulo, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Diga, entra no teu aposento. De maneira que a oração do Pai Nosso é muito íntima e a sós com Deus. Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente recompensará. Entendemos até aqui quem deve orar e como deve orar, e que não deve ser como os hipócritas, mas entrar à sua casa, falar com o Pai que em oculto recompensa aqueles que o buscam. Verso 7. E orando não useis de vãs repetições. E orando não useis de vãs repetições. Na minha casa e noutras casas e noutros lugares chamados religiosos, a gente tinha por hábito dizer: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai nosso que está no céu, santificado, Pai nosso que está no céu. Será isso oração a Deus? Mesmo aqueles que não conhecem a Deus a chamar-lhe Pai? Nós precisamos de compreender o que Cristo ensina na sua palavra e também acerca deste assunto. Então, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu não sou gentio. Eu já fui. A Bíblia Sagrada diz que há 3 tipos de povos na Terra: os judeus, os gentios e a Igreja de Cristo. Dos 2, o Senhor fez um novo povo, que é a Igreja de Cristo. Portanto, não sejais como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isto é ensino divino. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E aqui está o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas em tentação, ou não nos deixes cair em tentação, que será melhor dito, melhor tradução, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E este é o Pai Nosso e as bases que Jesus ensinou para dizer tal oração. Este estudo consta de 4 aspectos. Em primeiro lugar, a introdução. Em segundo, a necessidade do diálogo com Deus. Em terceiro lugar, gentios ou discípulos. E em quarto lugar, as 7 súplicas da oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, vamos à introdução ao estudo. O estudo sobre esta oração do Pai Nosso leva realmente muito tempo a ser concluído no seu todo. E este estudo é apenas um resumo ou um contributo. Assim, ao meditarmos na oração do Pai Nosso, deparamos que o nosso texto contém essas 7 súplicas, ou pedidos, ou rogos, etc. Entretanto, esta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos faz parte do chamado Sermão da Montanha ou do Monte, ou seja, a terceira parte de uma série de 6 partes desse sermão. O Sermão do Monte começa em Mateus 5 e acaba em Mateus 7, verso 29.
E também as Escrituras ensinam que o ministério de Jesus começou após jejum e oração e tentação no deserto por 40 dias. Quando Jesus voltou do deserto, João Batista tinha sido preso por pregar a verdade a Herodes, que não lhe era lícito possuir a mulher de seu irmão. As autoridades pensam que podem fazer tudo, mas por cima das autoridades há um que lhe deu a própria vida e lhe atira, seja ela no passado ou no presente. Ninguém deve oprimir aos outros nem usar de autoridade sobre os outros que não lhe é conferida por este livro sagrado. E porque João Batista lhe dizia que vivia em pecado, ele foi morto e acabou por ficar sem a cabeça. Deus permitiu tudo isto e não sabemos por que razão Deus permitiu que João Batista ficasse sem a cabeça tão novo no seu ministério. Mas algo podemos compreender, é que Jesus tinha chegado para anunciar uma nova etapa para o mundo, a era da graça de Deus com o seu sacrifício. Isso podemos compreender. Portanto, João tinha sido preso e Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra de Zebulon e Naftali, a Galileia das Nações. E foi ali que Jesus iniciou o seu ministério, pregando o arrependimento. Porque era chegado o reino dos céus e foi ali, ou foi aí que Jesus chamou os seus discípulos e disse: vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Os pescadores de peixe ficaram sendo missionários do reino de Deus. O Senhor equipou-se com pessoas muito humildes no meio da sociedade. De maneira que estes tomaram a decisão de seguir a Jesus e o seu ensino e foram chamados de discípulos ou pessoas disciplinadas, ensinadas por seu mestre. Assim começou Jesus percorrendo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e curando todas as enfermidades do povo, libertando os oprimidos e os endemoninhados. Assim começou Jesus e assim ainda é hoje da mesma forma. Em primeiro lugar, prega-se o arrependimento e também a cura e a libertação, tal e qual como no passado. Deus é o mesmo e para ele não há acepção de pessoas. Então, começou Jesus a segui-lo, ou começou a seguir a Jesus uma grande multidão de Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e de além do Jordão. Em pouco tempo, o Senhor já tinha uma multidão de diversos lugares, porque ouvia falar da sua fama, das suas palavras que eram diferentes das dos fariseus. Mateus 4, no verso 11 ao verso 25. Após isto, Jesus subiu a um monte e começou o seu célebre ensino, chamado do Sermão da Montanha, expondo as 6 partes do seu sermão, o seu santo ensino. E antes de tudo, Cristo lhes falou aos seus discípulos 2 coisas muito importantes. Primeiro, o privilégio que os discípulos tinham de serem seguidores de Jesus. Mas, em segundo lugar, ensinou-lhes a responsabilidade que lhe iam ser atribuídas. Assim, a primeira coisa que foi dedicada aos seus discípulos no seu ensino, ela consta das beatitudes ou das bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus, verso 1 ao verso 12. Assim, aos seus discípulos, o Senhor fez saber do privilégio que eles tinham de ser seus discípulos.
E, em segundo lugar, tinham que saber também da responsabilidade de serem o sal da terra e as luzes do mundo. Mateus 5, 13 a 16. A segunda parte do Sermão da Montanha revela o seu ensino acerca da lei de Jesus Cristo, que era o cumprimento da lei para dar início à lei da graça de Deus. Mateus 5, 17 a 48. E foi isto que João escreveu em poucas palavras, dizendo: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1 e verso 17. Estava terminando uma dispensação chamada da lei de Moisés e agora vinha a dispensação da graça de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que as pessoas são salvas pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A terceira parte do Sermão do Monte contém exatamente a oração do Pai Nosso. E este também foi dado somente aos seus discípulos. Mateus 6, verso 1 ao verso 18. Isso significa que somente pode entender a oração do Pai Nosso quem é uma pessoa salva, perdoada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Ensinada pelo Espírito do Senhor. A quarta parte do Sermão do Monte encontra-se em Mateus 6, 19 a 34 e revela o ensino da nossa consagração a Deus, evitando os tesouros terrenos, pugnando pelos tesouros espirituais e eternos. A quinta parte deste Sermão do Monte ensina-nos as regras de conduta da consagração do crente em Mateus 7, verso 1 ao verso 20, deixando aquilo que se chama, ou deixando aquilo a que chamamos de regra dourada. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Podemos dizer amém até aqui? A sexta parte deste sagrado ensino de Cristo é a sua conclusão, ou seja, a obediência à palavra de Deus. Mateus 7, 21 a 29. E concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus era diferente, como diferentes são os seus seguidores. Não é nossa intenção expor ou meditar em todas estas partes que foram ministradas ou anunciadas sobre o Sermão do Monte, mas apenas a terceira parte, que é a oração do Pai Nosso, ou seja, em Mateus 6, verso 5 ao verso 13. Como foi dito, esta oração do Pai Nosso consta de 7 súplicas. 3 são referentes a Deus, Pai, e 4 pelas necessidades dos filhos ou servos de Deus. Este é o conteúdo da oração. Antes de estudarmos sobre a oração do Pai Nosso, precisamos de saber algo muito importante, e para isso tomemos atenção ao primeiro aspecto do assunto. Em primeiro lugar, a necessidade de dialogar com Deus, de termos diálogo diário com Deus. Desde o princípio deste assunto temos que ter em consideração que quando ouvimos as Santas Escrituras, estamos ouvindo a voz de Deus para uns e a voz do Pai para outros. Entendemos isto. Nosso Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Portanto, esse Evangelho é a voz de Deus. E quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, todos ouvem a voz de Deus.
Mas há uns creem, outros não. Como no tempo de Jesus, lá no livro de João, quando Jesus falou acerca de um determinado assunto, eles diziam: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? E começaram a deixá-lo, e ficaram somente os 12 discípulos ou apóstolos. E o Senhor lhe disse: vós quereis também ir? E Pedro disse: para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. De maneira que Deus, pela pregação do Evangelho, fala a uns e fala a outros. Fala de um modo geral à humanidade, mas também fala aos seus filhos. Àqueles que se arrependeram, àqueles que pediram perdão, àqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador e o seguem. Portanto, se isto não for compreendido, não saberemos orar nem o significado desta oração. A razão disto é porque uns são criaturas de Deus, outros são filhos de Deus por adoção por Cristo Jesus. Foram adotados, família de Deus, o qual se dá após o novo nascimento espiritual. Essa adoção de filhos dá-se pela regeneração. João 1, 12 e 13, João 3, verso 13 ao verso 7. Romanos 8, verso 15 e Gálatas 4, verso 5. E se não formos adotados por Deus, não somos seus filhos. Somos criaturas a quem o Evangelho é pregado. Não temos ainda uma experiência de sermos filhos de Deus, regenerados, comprados com o sangue do seu Filho, resgatados com esse sangue, etc. Enquanto somos somente filhos de homens, chamamos a Deus por Deus. Está correto. Quando somos gerados do Espírito Santo, chamamos a Deus por Pai. É isto que a Bíblia nos ensina. Quando somos gerados do Espírito Santo, chamamos a Deus por Pai. E o facto é que as Escrituras revelam que existem homens e homens santos de Deus. Homens são o povo, de um modo geral, toda a criatura de Deus. E os homens santos de Deus são aqueles que foram regenerados, comprados e adotados por nosso Senhor Jesus Cristo para sermos filhos do Pai. 2 Pedro 1 e verso 21. E também nas Santas Escrituras existem muitas interrogações de Deus aos homens e também a seus filhos, aos seus servos. E o Senhor espera que as pessoas lhe respondam. E aqui está o princípio do diálogo. É responder a Deus e fazer perguntas ao Senhor e também pedir a sua ajuda, louvá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo e exaltá-lo. E dar-lhe a glória. E também agradecer a sua salvação, a sua ajuda, o seu perdão, etc. Falar com ele acerca das necessidades da nossa vida cotidiana. O facto é que, em termos seculares, se um líder, um professor, estivesse lecionando ou discursando ou fazendo perguntas à classe, ao povo, e eles não respondessem às perguntas, como ficaria tal preletor ou professor? Da mesma forma, se um pai ou mãe falasse com seus filhos, fazendo-lhe perguntas e não obtendo resposta dos filhos, como ficariam os seus pais? Esta ilustração denota a necessidade de termos diálogo e da comunhão com Deus, com o Pai. Assim terá que ser com este glorioso Criador, a quem chamamos Pai, por causa de sermos adotados e regenerados. E com o nosso Pai Celestial se deve manter esta comunhão diária. Devemos fazer-lhe perguntas, falar com ele, porque ele responderá pela sua palavra. Ele sempre
está presente. Nós ouvimos isso. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, que por muito falarem pensam que são ouvidos. Mas tu entra no teu aposento, na tua casa, e fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em oculto. E ele te ouvirá, etc, etc. Mateus 6 e verso 6. Falamos com ele em oração todos os dias e ouçamos também a sua voz, da sua palavra. Ele não se vê, mas está presente. Muitos dão pouco valor à palavra de Deus. Muitos vão passar tempo em casas de oração para ver aqueles a quem chamam seus irmãos na fé. Não há nada mais importante na vida do que dar valor ao ouvir a palavra de Deus. Porque aqui temos a instrução de Deus para nós, para nos sabermos conduzir neste mundo de pecado, neste mundo infestado de diabos, de demónios, a quem precisamos de resistir em oração, sujeitando-nos a Deus. E só em ouvir e conhecer a palavra de que Deus, em Jesus Cristo, nos dá duas coisas importantes que o povo não gosta nem de ouvir nem de seguir. O povo, não estou a falar em santos, o povo não gosta, que é uma cruz e um jugo. Submissão completa àquele que por nós deu a sua cruz no Calvário. Deu a sua cruz, deu a sua vida. De maneira que Deu a sua vida. deu a sua vida por nós e tornou a tomá-la. Jesus Cristo próprio disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Se alguém quer ser discípulo de Jesus, tem que ouvir a instrução que o Senhor começou a dar aos seus discípulos quando começou o Sermão da Montanha e os chamou para serem pescadores de homens. Eu, pela graça de Deus, ando cá há muitos anos com a minha esposa, para um lado e para o outro, onde a gente pode ministrar a palavra de Deus àqueles que conhecem a minha língua, a fim de que possam mudar de vida, mudar do Senhor e ter por Pai a Deus. Porque esses têm no céu um lugar preparado por Jesus, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. E muita gente despreza isso, porque não crê. Mas olha, aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que não crer será condenado. Qual é a nossa posição e qual é aquilo que devemos seguir? Para onde iremos nós? Disse Pedro. Tu tens as palavras da vida eterna e fora de Jesus não há vida nem salvação para ninguém. E todos têm que ouvir o que quer dizer a oração do Pai Nosso. E não só. Todo mais o resto do Sermão da Montanha. Porque esta é a instrução que ele deixou para os seus seguidores, para os seus discípulos. Você sabe o que é um discípulo? Um discípulo é uma pessoa disciplinada, que recebe a disciplina espiritual e anda por outro caminho. Tem outros amigos, tem outras falas, tem outras ações, outras atitudes e tem outro Pai. E este é o Pai do céu, a quem nesta oração o Senhor nos ensina a dizer: Pai nosso que estás no céu. E continuando, falamos com Ele em oração todos os dias, porque Ele fala conosco pela sua palavra e diz: dá-me, filho meu, o teu coração, porque aqui Ele quer o coração do homem, é para o regenerar, é para lhe dar um coração moldado à sua maneira. Assim, uns falarão com Deus conscientemente de que são apenas homens naturais. Não sei se ouviu. Uns falam conscientemente de que são apenas homens naturais, porque ouvem a palavra de Deus, etc. Outros, contudo,
mantêm uma comunhão muito íntima e diárias com o Pai do Céu, porque são sua família espiritual. Como atrás foi referido, esta oração do Pai Nosso revela 7 súplicas, 7 segredos que nos são ali revelados e somente se descobrem quando estudamos em profundidade o ensino desta oração. Assim, as súplicas são o ensino básico de todo o tipo de oração que o crente faz ao Senhor seu Deus. Estas súplicas são ensino básico. E orando, não useis de dar repetições como os gentios. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Não é assim. É preciso saber se de facto aquele a quem dizemos Pai Nosso, se realmente ele é nosso Pai. Porque, como disse, há homens e homens santos de Deus. A que classe nós pertencemos? Este é um ensino sagrado, não temos outro. Há homens e há homens santos de Deus. Sabe o que é um santo? Não é uma coisa feita de pedra, nem de gesso, nem de ouro, nem de prata. Um santo é um seguidor obediente a Jesus Cristo. Esse é santificado. Sabe o que quer dizer santo? Separado deste mundo de pecado e serve a outro Senhor. Assim, as súplicas são o ensino básico, como eu ia dizendo, de todo o tipo de oração que se faz ao Pai. Desta forma, para se entender o texto do estudo, precisamos de estudar o contexto que deu origem ao texto, ou seja, entre o verso 5 e o verso 8, que já foi lido em Mateus 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Podemos dizer amém. Onde é que oraremos o Pai Nosso? Entre na sua casa, fale com o Pai daquela forma e veja se pode realmente orar o Pai Nosso. Fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de várias repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós os pedirdes. Os gentios também oram, sem qualquer convicção, e oram muito, ou por outra, rezam, porque orar a coisa é diferente. Então, eles fazem muito e pensam por isso que são ouvidos. Mas não serão ouvidos, diz a palavra de Deus, ainda que muito falassem. Isto Jesus falou. Nesta leitura sagrada, temos diversos vocábulos que nos fazem entender que nem todos são filhos de Deus. Uns são filhos dos pais, outros são gentios. Jesus disse isso. E nós aqui perguntamos qual é o povo a quem pertencemos ao ouvirmos estas palavras. Serei eu só gentio? Ou serei eu judeu? Ou serei filho do Pai? Serei eu membro da Igreja do Corpo de Cristo? Que posição tenho eu na vida espiritual? Portanto, uns são os filhos do Pai, outros são gentios que falam muito, repetem as palavras, mas não são ouvidos. Outros até são hipócritas, como ensinou Jesus. Jesus faz esta distinção e nós precisamos saber quem somos antes de fazer essa oração. Podemos dizer amém? Não sejais como os hipócritas. O que é um hipócrita? Segundo o dicionário, um hipócrita é aquela pessoa que finge qualidades e sentimentos que não tem. Ou não possui, mas finge ter. Lucas 12, e verso 1. Jesus avisou os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, do ensino, da doutrina religiosa dos fariseus. Tendo cuidado com o fermento dos fariseus,
que é a hipocrisia. Dizem, ensinam, colocam fardos pesados sobre os outros, mas eles não querem mover nem com um dedo. Em tempos idos, havia muitos ensinadores religiosos com o nome de cristão, isto já no meu tempo, de criança, e diziam: olhai para o que eu digo e não olhais para o que eu faço. Essa é uma refinada hipocrisia. E é possível que ela continue ainda nestes dias. Os fariseus, eu creio, continuam existindo por todo o mundo. Em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2, Paulo ensina que nos últimos tempos alguns se desviaram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Nosso Senhor diz que devemos ter cuidado com a doutrina dos fariseus. Tais pessoas se justificam a si próprias e até têm a coragem de dizerem a Deus aquilo que não fazem, ou, perdão, aquilo que estão fazendo. E levam-se a si próprios para serem vistos pelos homens. Em Lucas, capítulo 18, verso 10 ao verso 14, temos ali um assunto muito lindo para dizer. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, ainda longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. De maneira que este pobre deste homem, ao ouvir a oração do fariseu, ficou até compungido. E como não tinha palavras para dizer a Deus, disse aquilo que ele era: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi este que desceu para a sua casa justificado, e não aquele que se exalta, porque será humilhado. Mas Jesus deixou o seu maravilhoso conselho aos discípulos: e tu, quando orares, não sejas como os hipócritas. Entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu Pai. Este é o segredo da comunhão com o Filho e com o Pai. Há orações que mais ninguém deve ouvir, a sós com Deus. E esta, como ouvimos falar, Jesus é uma delas. Mateus 6, verso 5 e verso 6. Portanto, bem cedo na vida, o Senhor incutia a necessidade dos filhos terem comunhão com o Pai e sentir-se sempre dele. E dele dependentes para tudo. Nas Escrituras do Novo Testamento, a primeira coisa a fazer é a nossa conversão, pelo arrependimento e aceite a Cristo como seu Senhor e Salvador, e procurar uma vida santificada, como nos ensina a palavra de Deus. Então podemos nos tornar filhos do Pai e orar o Pai Nosso em nossa casa. Precisamos de diálogo com o nosso Pai Celestial. Precisamos de ouvir a sua palavra e responder também às suas ordens. O Pai Nosso foi somente ensinado aos seus discípulos, e o Senhor bem frisou: não sejais como os gentios, nem como os hipócritas. E o Senhor disse que para não sermos como Ele, não devemos ser como essas pessoas. Este ensino sagrado que Jesus ensina, ela tem 3 verdades entre os homens, diferentes uns dos outros: discípulo, gentios e hipócritas. Mas um discípulo é aquele que recebe a instrução do seu mestre.
E Jesus ainda classificou esses hipócritas de filhos do diabo, em João 8 e verso 44. Entretanto, o facto de Jesus ensinar que os seus deviam entrar no seu aposento e fechar a porta e orar ao Pai não invalida que se possa orar em público. O assunto aqui é a comunhão do Filho com o Pai e a hipocrisia religiosa que havia entre os religiosos, etc. Porque nas Escrituras existem muitas orações públicas. Esta, porém, é em nossa casa, como Jesus ensinou: entra em tua casa e fecha a tua porta, e o Pai que está em oculto recompensará. Mas até Jesus orou em público na ressurreição de Lázaro com estas palavras. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me teres ouvido, ou me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me ouvistes, ou que tu me enviaste. João 11, 41 a 42. Mas Jesus também orava sozinho ao Pai, como diz em Mateus 14, 22 e 23 e Lucas 6 e verso 12, que Jesus passava a noite em oração a Deus. Muitas vezes, até na casa de oração, muitos oram, outros dizem amém. Estão com atenção à oração. Outros até estão a sós com Deus. As orações, contudo, não são de vanglória ou de hipocrisia, mas de exaltação a Deus e procurando Deus a sua ajuda para a obra do Senhor e para a liderança e proteção da vida diária de cada um e da igreja coletiva, etc. Precisamos do diálogo com Deus e o fazemos através de palavras. E este glorioso Senhor que enche o universo com a sua presença, Ele está presente em cada lugar para ouvir. E não só está lá, mas também está cá. Não só está dentro de casa onde o Filho ora, mas também faz morada no coração do crente. 1 Coríntios 3, 19, 16, 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Deus está em todo lugar e ouve todas as orações e também ouve a oração do pecador. Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Também ouve. E quer salvar e justificar o pecador, que o teme e o busca. Em Lucas 18, verso 1 ao verso 8, Jesus deixou também uma parábola que ilustra muito bem a necessidade de falarmos com Deus. Ou seja, no diálogo da viúva com o juiz iníquo, cuja mulher dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. O juiz, contudo, por algum tempo não ligava importância à viúva, mas ela continuava: faz-me justiça contra o meu adversário. E o juiz disse: ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, todavia hei de fazer justiça a esta viúva, para que não volte e me importune muito. E o Senhor me disse no verso 1, Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no verso 6 ao verso 8, Jesus disse: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardia para com eles. Depressa lhe fará justiça. É no tempo que o Senhor entender que fará justiça àqueles que lhe pedem e a buscam. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. De maneira que a oração é importantíssima para que sejamos preparados para ouvir a voz do Senhor subir cá.
Num abrir e fechar de olhos, o arrebatamento vai se dar no momento, ou de dia ou de noite. Num abrir e fechar de olhos, isso vai se dar. É bom estarmos em comunhão e nos deitarmos em paz com Deus, como diz o Salmo número 4. E assim, se for de noite, que o Senhor venha, iremos. Se for de dia, se estivermos a trabalhar ou a viajar, iremos com o Senhor. Não abrir e fechar de olhos. Por isso, é bom estarmos em contacto com o Senhor. E só pode haver contacto com o Senhor pela oração. E isto é produto da fé. E porventura haverá fé quando o Filho do Homem vier? Lembre-se disto, porque é necessário que aquele que crê no Senhor esteja em comunhão com Ele, orando ao Senhor. Sabemos nós quem representa esta viúva. Ela é a figura da Igreja, é isso mesmo. Desprezada deste mundo, que dificilmente encontram justiça nos homens. Os cristãos de Cristo são tidos como antiquados, que se regem por um livro de leis com muitos milhares de anos, são tidos pelo mundo como esses antiquados. Mas esta palavra é como as misericórdias do Senhor, novas cada manhã. De maneira que Deus não altera aquilo que saiu da sua boca, e a palavra que era há 2000 anos ou 5000 anos atrás é a mesma palavra que hoje se prega, e todos têm que entrar para o caminho que Deus tem prometido que havia de um dia vir a este mundo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso foi dito por Jesus há 2000 anos atrás e é dito hoje por Jesus, as mesmas palavras, para ti e para mim, para as gerações do passado e para a geração do presente. A palavra é a mesma palavra, mas para o mundo os cristãos são regidos por um livro muito antigo, etc. Em João 15, versos 8 e versos 9, e João 17, verso 14, diz que são aborrecidos pelo mundo. Esses cristãos são aborrecidos pelo mundo. Sabe quem é esse mundo? É aqueles que não conhecem a palavra de Deus, nem têm por Deus por seu Pai. E em Mateus 10, verso 22, diz que os cristãos serão odiados por causa do nome de Jesus. Em João 15, verso 20, afirma que serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Você deseja ser discípulo de Jesus e ter a coragem de ser aborrecido, odiado e perseguido? Realmente só os discípulos de Jesus passam por esses traumas. Você quer ir para o céu, andar nas ruas de ouro com Jesus um dia? Ou quer ir para o inferno, onde ali há pranto e ranger de dentes? Para onde é que você quer ir? Este Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim. E parece-me que estamos nesses dias do fim. E para terminar, já no passado o desprezo pelo povo de Deus era evidente. Muitos foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desprezados, feridos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 37 e 38. Vós sois as luzes do mundo e o sal da terra. Diz o Senhor no Novo Testamento. Somos nós tais pessoas e podemos chamar Pai a Deus. Mas o diálogo com Deus é absolutamente necessário, seja ele dos filhos ou dos pecadores, como temos ouvido. Deus também ouve os pecadores sinceros que lhe pedem perdão e são justificados. Agora, nós temos que compreender que a palavra não é só um verso, nem um capítulo, nem um livro. São 66 livros que constituem a Bíblia, chamada a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é Espírito e vida. E quando nós a ouvimos e aguardamos no nosso coração, não pecamos contra o Senhor. Nós temos terminado esta primeira parte do Pai Nosso. Medite naquilo que ouviu e, se Deus assim permitir,
No próximo domingo estaremos convosco. Entretanto, vamos orar a Deus. Pai Santíssimo, a Ti pertence a glória, o louvor, a adoração e a exaltação, porque só Tu és Deus e além de Ti outro Deus não há. Tens enviado Teu Filho à terra para salvar os pecadores e Ele deu a sua vida em nosso resgate, pagou o preço no Calvário para nos resgatar com o seu sangue. Aceite Deus o louvor, a glória e a adoração que lhe pertence. E pedimos a Deus por todos aqueles que contemplam estes estudos da Santa Escritura. Que Deus os abençoe e os ajude a entender a Tua palavra pelo Teu Santo Espírito. Rogamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e até ao próximo domingo, se Deus quiser, a este mesmo horário de Nova Iorque, 9 da manhã. Amém e amém.